Eu sou a Mari, sou técnica no programa Formação no Instituto Fazendo História. Hoje estamos aqui no Instituto Polis para mais uma oficina com o apoio do FUNCAD. O tema da oficina de hoje é Parâmetros Éticos e Políticos para Educadores Sociais, Gênero, Raça e Classe no Cotidiano do Acolhimento. Boa oficina! Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Feliz de reconhecer rostinhos familiares aqui. A gente vai passar uma manhã, comecinho, da tarde, juntos aqui para pensar algumas questões que diz respeito ao trabalho no acolhimento institucional, mas dá para pensar em outros lugares também, não está restrito ao acolhimento. E aí acho que era legal a gente se apresentar, todo mundo, somos pouquinhos, né? Então acho que a gente pode falar quem somos, de onde a gente vem, o que a gente espera para o dia de hoje, quais as nossas expectativas. Pode ser? A gente tem um combinado aqui, porque tem uma solicitação dos meninos que estão gravando, da gente sempre tomar cuidado de usar o microfone, porque está sendo gravado. Então, eu sei que é desconfortável para a gente, ninguém gosta de usar microfone, mas tem a ver com o cuidado com quem vai assistir depois. Tudo bem? Da gente tomar esse cuidado? Independente da quantidade de pessoas que estivesse aqui, a proposta metodológica é sempre uma conversa. E aí, claro, quanto menos pessoas, mais aconchegante, mais a gente tem condição de todo mundo falar, todo mundo se escutar. Então, conto com vocês nessa. Porque a ideia desses encontros formativos, e não só conhecendo o próprio Instituto Fazendo História, como a Laís e a Mari, enquanto trabalhadoras que estão conduzindo esse formato de trabalho, eu sei que tem a perspectiva do cuidado que seja um encontro entre trabalhadores, independente do tempo que a gente tenha de trabalho, na política de assistência ou em outras áreas, mas que a gente traz e carrega com a gente um monte de experiências, até pela própria temática. Se a gente não tem experiência da temática no espaço de trabalho, mas a gente vai ter algum nível de relação com o assunto. E aí eu penso que, para além de vocês terem se apresentado, acho que a gente pode conversar o que chamou a atenção de vocês nessa temática, Por que vocês quiseram vir para esse encontro? Quer seja porque a instituição que vocês trabalham indicou que vocês viessem, ou porque vocês, de alguma forma, tiveram interesse em falar sobre esse assunto. Então, acho que uma segunda rodada aí de conversa, do nome, de onde trabalha, é por que vocês quiseram vir discutir gênero, raça e classe, a princípio, a partir das questões do acolhimento institucional, mas a gente tem trabalhadores de outros serviços aqui, serviço de convivência, enfim. Mas por que vocês querem? O que vocês acham que esse assunto é importante falar enquanto trabalhadores da assistência social? Quem começa? Então, beleza. É só para a gente ir pensando e alinhando aqui o que a gente espera para esse encontro, Então, acho que é massa a gente conseguir falar também como que Laís e Mari, via Instituto, propõem uma possibilidade de análise nessa perspectiva. Então, veja, a gente está falando a partir de uma política pública, que é a política de proteção integral, pela lógica da assistência social, no cuidado com crianças, adolescentes acolhidos e suas famílias. Então, acho que é interessante localizar de onde vem a proposta dessa análise, Que política pública é essa, da Política Nacional de Assistência Social, e como é que essa política pública que pensa os cuidados socioassistenciais e a proteção social, ela está conectada com a noção de proteção integral à criança e adolescente. Também é importante localizar que o Instituto, embora ele pense a proteção integral, ele também está localizado no acolhimento institucional, que é a alta complexidade dentro da política de assistência, que se desdobra em outras tantas coisas. Porque, no raciocínio muito simplista, a gente diz que, quando chega na alta complexidade, é porque, provavelmente, essa criança, esse adolescente e suas famílias passaram por um conjunto de outros serviços, por outros níveis de proteção e por outras políticas públicas. Então, provavelmente, essa família que foi acolhida via criança e adolescente, mas que esses adultos estão sendo cuidados em outra esfera, mas são os seus filhos que estão acolhidos, já circularam por um conjunto de outras instituições e já passaram por um conjunto de outras ou proteções ou violações. E aí a gente chega no acolhimento institucional porque a gente já, em tese,
esgarçou todas as possibilidades de manutenção daquele convívio familiar e que a gente vai precisar separar momentaneamente, temporariamente, para entender o que está acontecendo naquela família e quais os cuidados aquela família vai precisar passar. Dito isso, a gente precisa entender, a partir dessa política, dessa lógica de proteção, dessa lógica de proteção integral, que conecta os próprios serviços da política de assistência, que a gente chama de rede socioassistencial, mas que também, nessa política de proteção integral, conecta outras políticas públicas que a gente chama de rede intersetorial. Quem são essas pessoas que estão sendo cuidadas e que demandam proteção? Quem são essas famílias? Quem são esses indivíduos? De quem nós estamos falando? Mas também é igualmente importante falar quem são esses trabalhadores. Quem são as pessoas que estão lá cuidando e que demandam um conjunto de informação e conhecimento para cuidar e proteger? Então, a ideia é que a gente consiga fazer essa relação o tempo todo. Para a gente falar de cuidado e proteção, para a gente falar desses parâmetros éticos a partir da educação social, pensando na lógica dos educadores, das educadoras sociais, a gente precisa pensar quem são essas trabalhadoras, esses trabalhadores, mas também quem são as pessoas que esses trabalhadores vão ter que cuidar. Então, essa relação que a gente vai fazer até 13h aqui, se todo mundo aguentar. Quem são esses trabalhadores e quem são as pessoas que eles cuidam. A partir disso também, a gente precisa alinhar entre nós o que nós estamos chamando de princípios éticos. Para a política de assistência, os princípios éticos eles estão localizados na perspectiva de reconhecer que sociedade que é essa, que valores são esses que essa sociedade elenca e quais são as moralidades e os moralismos que esses valores socialmente construídos vão criar relações sociais no cotidiano. Então, por exemplo, para a política de assistência, a ética não é flexível. Para a Política Nacional de Assistência Social, a ética não é individual. Para a Política Nacional de Assistência Social, a ética não é aquele jargão neoliberal que a minha ética termina quando a sua começa, ou a sua ética termina quando a minha começa. A Política Nacional de Assistência Social tem uma referência de ética, que é conscientemente escolher como agir com as pessoas através desses valores sociais. Então, para nós, trabalhadores da assistência, a ética mora na condição de você reconhecer que mundo que é esse e quais são esses valores socialmente construídos e como eles influenciam tomada de decisão. Como é que eu ajo com as pessoas, como é que eu me comporto com as pessoas, quais escolhas eu faço e por que eu faço essas escolhas. Eu estou dizendo que, então, a política de assistência não flexibiliza o que a gente entende por ética. Ética é um conjunto de valores que a gente toma diariamente a partir dos padrões sociais estabelecidos. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque a conversa sobre classe, raça e gênero nos tempos atuais e em Brasil 2025 é muito delicada, porque a gente passou nos últimos tempos nessa sociedade que a gente tem uma situação muito delicada onde o conceito de ética foi parar e onde o conceito de classe, raça e gênero foi parar, porque foi para o campo da moralidade. Então, há, no mínimo, aí, uns 10 anos, a gente vem vivendo o acirramento da discussão sobre o que nós chamamos de ideologia. Então, para falar de gênero, vão dizer que não pode porque é ideologia. Para falar sobre raça, diz que não pode porque é ideologia. Para falar sobre classe, não pode falar porque é ideologia, porque eu estou doutrinando, porque eu estou sendo sei lá o quê, e por aí vai, e vocês bem sabem do que nós estamos falando. Então, eu estou dizendo que falar sobre ética, parâmetros éticos, dentro de um trabalho da educação social, a partir da política pública de assistência social, e requer discutir raça, classe e gênero, significa que eu estou me posicionando politicamente na perspectiva de uma ética profissional. Nós não estamos aqui politizando a discussão pela lógica do partidarismo. Nós estamos politizando a discussão pela lógica do ser social. Toda intervenção é baseada em valores. De que valores é esse que nós estamos falando? Então, a ética que nós estamos falando aqui está vinculada aí à defesa intransigente dos direitos humanos. É sobre isso que nós estamos falando. E, para falar sobre isso, nós temos que falar que população que é essa. Nós estamos falando de uma população que reside num mundo que é
capitalista, burguês, neoliberal, e isso significa que nós estamos falando minimamente de um conflito de classes estabelecidos. Aqueles que possuem e aqueles que não possuem. Tem vários termos para isso. Aquele que oprime e aqueles que são oprimidos. Aquele que detém os meios de produção e aqueles que não detêm os meios de produção. A gente pode teorizar aqui com vários termos o que nós estamos chamando de classe, mas nós estamos falando de um mundo em conflito e de um mundo que é desigual. E a desigualdade, a origem dela é grupos opostos, são grupos opostos, né? E esses grupos opostos têm a ver com a capacidade de deter o poder ou a capacidade de resistir ou lutar contra esse poder, ou pensar numa outra lógica de poder. Ao mesmo tempo, esses grupos separados por classe, eles também têm identidades. Quem são essas pessoas? As classes sociais, elas não são uma coisa só. Essas pessoas são diversas. Na perspectiva de raça e etnia, então nós temos aí essa construção social da raça, distinguindo pessoas pela cor da sua pele, pelo seu fenótipo, pelo seu estereótipo. Nós também temos etnias, pessoas que estão localizadas em regiões diferentes, em territórios diferentes, com cultura diferentes, com questões religiosas diferentes. E nós também estamos falando de uma condição que é construção social do gênero a partir de uma questão biológica aí do sexo. E aí a gente precisa discutir sobre isso também. Né? O mundo foi construído pela lógica do binarismo do sexo, vinculado ao masculino e ao feminino, e isso socialmente atribuiu sentido para o seu sexo biológico. E, a partir disso, nós temos um desdobramento do que nós entendemos por gênero. Então, toda vez que eu penso em gênero, eu vou pensar num duplo sentido, no que está localizado para o feminino e para o masculino, mas nós também vamos questionar essa binariedade quando a gente pensa em gênero. Né? Se gênero é uma construção social, então quem construiu esse sentido do masculino e do feminino? E se o gênero é uma construção social, é mesmo restrito a um duplo sentido ou tem uma diversidade maior aí da noção de gênero? Então, a gente tem um desafio árduo, que é, em poucas horas, construir um raciocínio complexo sobre como é que o mundo de hoje se organiza por, no mínimo, esse triplo conjunto de opressões ou de estruturas: classe, raça e gênero. Aí nós temos uma infinidade de sugestões de teoria aí para vocês lerem, né? Mas aí a gente está olhando aí para esses parâmetros que organizam a nossa vida cotidiana. Tudo bem até aqui? Faz sentido? Não faz sentido para vocês? Pode passar, Mari. A gente já falou quem somos nós. Alguém quer insistir nessa perspectiva da expectativa, assim, o que espera conversar nessa manhã? Tudo bem, então podemos passar também. E aí acho que a gente vai insistir no raciocínio de por que nós temos que falar sobre raça, classe e gênero no trabalho social, no cotidiano do acolhimento institucional. Eu sei que esse é o foco da discussão, mas é importante dizer que essa discussão não se restringe a um serviço específico da política de assistência, mas a política como um todo. Acho que é legal entender, mais uma vez, que a gente olha para o acolhimento porque é a expertise do Instituto Fazendo História, mas a gente pode olhar para qualquer outro serviço nesse sentido. E aí acho que a gente pode parar, se deter um pouquinho nessa pergunta. Podemos? Por que a gente tem que falar desse assunto nos espaços institucionais de uma política pública como a política de assistência? Alguns de vocês já falaram, mas acho que a gente pode pensar um pouco mais sobre isso. Por exemplo, se a gente reparar direitinho quem somos nós enquanto trabalhadores, a gente já consegue localizar essas três estruturas de opressão que organizam o cotidiano. Quem são os trabalhadores da política de assistência? A maioria são homens ou mulheres? E a maioria são mulheres em todos os espaços, ou tem espaço que, às vezes, a maioria são homens? A gente consegue pensar? A gente falou que a maioria dos trabalhadores na política de assistência são mulheres. Aí eu perguntei assim, a maioria são mulheres em todos os espaços, ou tem espaços que, às vezes, mesmo a maioria sendo mulheres, no geral, às vezes tem homens que são a maioria em alguns espaços de trabalho? Vamos pensar. No acolhimento institucional, a maioria dos trabalhadores são mulheres?
E alguns plantões? Às vezes a maioria são homens? Que plantões? Por que será? Então, vamos lá. A gente não tem pretensão de responder agora, tudo bem? A gente está construindo o raciocínio juntos. Tudo bem com isso? Mas eu faço essa pergunta porque a gente precisa discutir por que a gente tem que falar sobre esse assunto. E aí, essa segunda pergunta, né? Por que a maioria são mulheres? São. E onde essas mulheres estão? Em todos os horários? Em todos os serviços? Não. Então, a gente já começa a construir um caminho aí para responder por que nós temos que falar sobre esse assunto. E aí a gente vai constatando algumas questões que pode ser só a aparência da coisa, mas que também contribui para pensar. Então, mesmo numa política onde a maioria das trabalhadoras são mulheres, elas não são maioria em todos os espaços, em todos os momentos. Outra pergunta nesse sentido. Cargos de gestão, a maioria são mulheres? Coordenação, gerência, direção? Cargos de limpeza, a maioria são mulheres ou a maioria são homens? Então, a gente começa aí a pensar outra relação. Então, a maioria são mulheres, mas elas não estão em determinados lugares onde a noção social do lugar da mulher diz que ela ou pode estar ou pode não estar. Então, nos espaços noturnos onde a noite é insegura para mulheres, elas não estão, mas estão os homens. Quando a gente pensa em segurança, a segurança está localizada na figura masculina. Então, os homens estão, as mulheres não estão. Cargos de decisão também está localizada a figura masculina, os homens estão, as mulheres não estão. Mas no lugar onde socialmente foi localizado para as mulheres estarem, elas estão. Limpeza, por exemplo. É outro elemento para a gente pensar. Por que a gente tem que discutir sobre esse assunto dentro das instituições? Cozinha, exatamente, que a gente vai lá para o campo do trabalho doméstico, né? Todos os fazeres que o trabalho doméstico exige. Daqui a pouco a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso, porque já a gente vai parar para pensar, para pensar especificamente em cada um desses conceitos. Raça, etnia, classe, gênero. A gente vai pensar com mais cuidado cada uma delas, mas, por hora, é um grande pensamento coletivo aí. Outro elemento a pensar é que, se a maioria são mulheres, de que cor são essas mulheres? De que raça são essas mulheres? Então, a maioria das trabalhadoras na assistência social são mulheres e a maioria das mulheres que são trabalhadoras na assistência são mulheres negras. Onde elas estão? Quais cargos elas ocupam? Quais funções elas estão? Então, mais uma camada aí para pensar. Né? Onde essas mulheres negras estão na política de assistência? Em quais funções? Quais são as suas atribuições? Outra pergunta. Qual é a remuneração dessas mulheres e mulheres negras na política de assistência? Quais são os nossos salários na política de assistência? Quanto ganha auxiliares de serviços gerais na política de assistência? Quanto ganham trabalhadores da cozinha na Política Nacional de Assistência Social? Quanto ganham educadores sociais mulheres na política de assistência social? Cuidadores. Então, se a gente precisa construir um raciocínio de por que nós temos que discutir raça, classe e gênero, e um dos caminhos levantados é olhar para quem são essas trabalhadoras, eu vou fazer as mesmas perguntas sobre os usuários. Quem são a maioria dos usuários, das pessoas que a gente atende na política de assistência? A gente consegue responder? A gente sabe dizer quem são a maioria dos usuários? São mulheres ou homens? Para Elo, né? Elo é homem? Não sabemos. Nunca parei para pensar sobre isso. Para alguns são mulheres, para os outros são homens. Mas nós temos uma resposta estatística. A maioria dos usuários na política de assistência são mulheres. E a maioria dos usuários mulheres na política de assistência são mulheres negras. Então, nós somos uma política de mulheres negras para mulheres negras. Mulheres negras são trabalhadoras e mulheres negras são atendidas. Mulheres negras atendem mulheres negras. Isso quer dizer que há uma demanda urgente de falar explicitamente sobre raça e gênero. E, consequentemente, sobre classe.
Porque a gente tem que entender quem é que está atendendo e quem está sendo atendido. E quando a gente pensa quem está atendendo e quem está sendo atendido, a gente localiza materialmente corpos específicos. São corpos femininos negros atendendo corpos femininos negros. E isso tem uma consequência cotidiana, concreta, muito urgente de ser pensada. As condições de trabalho, no ambiente estrutural, as condições de trabalho na remuneração, as condições de trabalho na valorização, as condições de trabalho na importância desse trabalho, as condições de trabalho na priorização desse trabalho. Então, se a gente olha para a realidade, a gente começa a localizar essas estruturas de poder aqui. Classe, raça e gênero. A gente vai detalhar mais alguns elementos? Vamos. Mas a gente precisa agora avançar numa perspectiva de que nós chamamos de leitura do mundo e leitura de realidade. Porque quando eu pergunto assim, a gente sabe quem é a maioria dos trabalhadores? A gente está falando porque a gente acha ou porque a gente tem base material, ou seja, informações de pesquisa, né, onde estão publicadas as pesquisas. Quando eu pergunto quem são a maioria dos usuários, a gente fala o que a gente está achando, porque eu estou observando no alcance da minha visão, ou porque a gente tem base material para essa resposta, tem dados, tem pesquisa, tem informação. E aí, essa perspectiva de ter condição de responder essas perguntas tem a ver com a nossa capacidade de leitura de mundo. A gente consegue ler o mundo à nossa volta? A gente consegue ler a realidade à nossa volta? E quais os elementos que a gente tem para fazer essa leitura e quais as condições que a gente tem para fazer essa leitura? A perspectiva de método e metodologia da política de assistência é a perspectiva freiriana, né? Então, nós temos lá a perspectiva da metodologia problematizadora, e ela se chama assim porque o Paulo Freire trabalha com a noção de palavras geradoras ou perguntas geradoras, e ele usa essa expressão de palavras geradoras ou de perguntas geradoras porque ele entende que toda pergunta gera um conjunto de reflexão, a partir da lógica de que toda palavra se desdobra num conjunto e num universo de possibilidades. Então, ela gera outras palavras, que geram novas perguntas, que geram novas palavras, e assim sucessivamente. Essa perspectiva das perguntas geradoras freiriana também leva para outra dimensão da perspectiva do pensamento filosófico do Paulo Freire, que é a pesquisação. Então, toda pesquisação parte da possibilidade de, primeiro, eu reparar no mundo que eu estou vivendo e que eu estou inserido. Então, quando eu olho, quando eu reparo no mundo que eu estou vivendo, que é aquele que está ao alcance da minha visão, eu começo a me fazer perguntas. Por que ele é assim? Por que eu estou vendo isso? Por que está acontecendo aquilo? E toda vez que eu reparo o mundo à minha volta, que está ao alcance da minha visão, e eu começo a fazer perguntas de que mundo é esse, eu começo a investigar possibilidades de resposta. E aí o Paulo Freire fala que toda pergunta mobiliza uma reflexão, mobiliza uma pesquisa que gera uma ação. Então, quando eu pergunto, eu me movo para buscar uma resposta, e essa resposta provavelmente tem desdobramento na realidade. Então, toda pesquisa gera uma ação, toda ação gera uma nova pesquisa, que gera uma nova ação, e assim sucessivamente, por isso que ele chama de pesquisação. Nenhuma pergunta é só no campo da reflexão intelectual. Toda pergunta e toda busca por uma resposta tem uma ação imediata na vida concreta. Assim. Uma vez que eu acesso alguma informação, como vocês disseram aí do conhecimento, não tem como você desconhecer. É aquele meme do desver. Eu não consigo desver nunca mais, uma vez que eu acesso uma informação. E aí o Paulo Freire fala que toda pergunta geradora, você não consegue mais desconhecer o que você conhecia anteriormente. Então, é um acúmulo de conhecimento que te faz se mover. Por isso que ele fala que, uma vez que você conhece algo, você tem dois caminhos. Por isso que vai para o campo da ética. Ou de parar de fazer aquilo e fazer algo novo, diferente, ou de conscientemente seguir fazendo aquilo que inclusive, você descobriu que é equivocado, que é preconceituoso, que é discriminador. Por isso que é uma posição ética. Quando você acessa uma informação que sabe que aquilo é um preconceito ou uma discriminação e você segue fazendo, é porque você tomou uma decisão consciente de seguir sendo preconceituoso e discriminador. E aí, para fazer essa leitura de mundo, a gente vai fazer um exercício bem básico, que é fazer um mapa de percepções que vocês têm sobre a realidade que vocês estão inseridos. Quer seja na vida pessoal de vocês,
quer seja na vida do trabalho, porque as coisas se misturam, né? E aí a gente vai fazer uma pequena divisão de grupo aqui, né? Então, 3 pessoas de um lado, 4 pessoas do outro, porque não dá para ficar uma divisão exata. E aí a gente vai trabalhar com uma cartolina mesmo, porque a gente vai fazer um mapa de percepção para conseguir fazer essa leitura de mundo, tudo bem? Então, um grupinho de um lado, um grupinho de outro. E aí o convite é que cada grupo consiga ler o mundo que está inserido, ler a realidade que está inserida e tentar dizer como é que consegue perceber questões de classe, questões de raça e questões de gênero no seu mundo, tudo bem? Partindo tanto da sua percepção pessoal quanto da sua percepção de trabalho. Como é que esses conceitos estão na minha vida? Como é que esses conceitos estão na minha realidade? Como é que eu percebo eles? Como é que eu percebo as questões de classe no meu cotidiano de trabalho e na minha vida? Como é que eu percebo as questões de raça no meu trabalho e na minha vida? E como é que eu percebo as questões de gênero no meu trabalho e na minha vida? Tudo bem? Faremos isso em até 20 minutos de conversinha, pode ser? E aí eu vou entregar cartolina e canetão, porque sou uma pessoa analógica. Aí vocês decidem o que faz. Se vocês vão usar palavras, se vocês vão escrever frases, se vocês vão desenhar, se vão usar símbolo, mas é só uma forma de registrar o pensamento de vocês e depois apresentar uns para os outros. Podemos? Então, bora. Então, a gente vai fazer assim, a gente vai socializar as conversas dos 2 grupos, a gente faz um alinhamento entre as exposições, a gente faz uma paradinha para um cafezinho um pouquinho mais reforçado, aí a gente volta e finaliza com 3 itens. Depois do café, a gente tem 3 itens de análise para ir embora, tudo bem? Aí, olha só. A partir dessa leitura de mundo e realidade, a ideia é partir... A concepção é, eu preciso olhar, reparar o que está à minha volta. Então, para a gente olhar que mundo é esse, que realidade é essa, fazer a reflexão, construir a reflexão a partir de vocês que estão aqui conversando e tentando entender que contexto é esse que aflora a demanda de pensar classe, raça e gênero. Então, olhar e ouvir o que vocês repararam, como isso atravessa vocês enquanto indivíduos, enquanto trabalhadores, ajuda a gente a construir um raciocínio de que essa temática precisa ser reparada com cuidado, analisada, discutida, porque a gente precisa buscar respostas. Por que sempre o mesmo perfil de pessoas? Que perfil é esse que se repete? Por que essas violências se tornam comuns e cotidianas? Por que a gente já naturalizou esse conjunto de elementos? Então, a gente vai olhar para o que o Paulo Freire diz de buscar respostas. Que respostas são necessárias para a gente encontrar saídas e alternativas para enfrentar esse conjunto de violações e de opressões? Aí eu preciso parar e dizer que mundo que é esse. Então, é um mundo desigual, é um mundo racista, é um mundo misógino, sexista, homofóbico, transfóbico, é um mundo adultocêntrico, né? É um mundo xenofóbico, é um mundo capacitista. Então, a gente tem um conjunto de elementos aí que explica que sociedade que é essa. E aí, para explicar que sociedade que é essa, organizada nesse conjunto de estruturas de opressão, eu preciso dizer que é um mundo capitalista, eu preciso dizer que é um mundo patriarcal, eu preciso dizer que é um mundo que cria racismo a partir da branquitude que se racializa e racializa o outro. Então, para explicar esse mundo, eu preciso dizer que mundo é esse e como é que ele funciona. Olhando para essas 3 grandes estruturas, raça, classe e gênero, então eu preciso olhar esse mundo capitalista, eu preciso olhar para esse mundo masculino que nasce da origem patriarcal, que masculiniza e feminiza,
que vai binarizar e vai negar outras possibilidades de existência, e eu preciso olhar para esse mundo branco, da branquitude, que se racializa e racializa o outro na perspectiva da negritude. Dito isso, uma conversa de poucas horas dá conta de responder tudo? Óbvio que não, mas a gente pode buscar caminhos a partir disso. Então, eu preciso ler como é que o mundo se fez burguês, capitalista, eu preciso compreender como é que o mundo se fez patriarcal e o que significa isso, e eu preciso analisar e buscar como é que o mundo se fez branco e, ao mesmo tempo, você enegrece essa população para dizer que eu sou um e que o outro é o outro e que tem uma desigualdade posta aí. Aí a gente começa a olhar com mais cuidado para alguns elementos dessa tríade aí: capitalista, branca e patriarcal. E aí, quando eu olho para essa estrutura capitalista, branca e patriarcal e masculina, a gente vai começar a nominar as coisas e começa a explicar aquela pergunta básica: quem é a maioria dos trabalhadores do Sul? As mulheres. Quem é a maioria dessas mulheres? Mulheres negras. Em que lugares e funções que elas estão? Em quais condições elas se encontram? E aí, pensando nisso, a gente para um pouquinho para organizar o que ouviu dos colegas, o que a gente já conversou até agora, come um pouco, aí a gente volta para olhar para essas estruturas conectadas, mas aí a gente vai olhar para a sociedade patriarcal, a gente dá uma olhada para essa estrutura da branquitude, que produz racismo, e a gente olha como a perspectiva do patriarcado e da branquitude mantém uma sociedade desigual na modalidade da exploração do trabalho via sociedade capitalista. Tudo bem assim? Aí a gente encerra amanhã. Aí a gente constatou várias coisas. Por exemplo, os dois garotos, dois meninos, um branco e um negro, lá no acolhimento, andando de bicicleta, e aí sempre quem vai ser abordado é o garoto negro. As mulheres recebem... Então, a gente foi constatando coisas do cotidiano. Eu trabalho na polícia de assistência, vai fazer 20 anos. Inclusive, é dessa época que eu conheço o Ricardo. Olha como a gente está velho. A gente se conheceu no acolhimento em Santo André, né? Olha, o mundo, como disse a Mari, é um kitnet. E aí a gente trabalhava na mesma instituição, só que em casas diferentes, né? Mas era muito interessante porque acho que de lá para cá, infelizmente, poucas coisas nesse sentido se alteraram, né? Acho que o que mais acontece são permanências nesse processo de quem são as pessoas que estão acolhidas e também de quem são os trabalhadores que estão nesses espaços. E eu lembro que foi meu primeiro trabalho em carteira assinada, assim, comecinho de 2007, 2008, como educadora social, e eu lembro que eu fiquei muito impactada com esse negócio que a gente chama de perfil, né? Porque tantas crianças negras acolhidas, assim, pequenas, né, primeira infância, segunda infância, adolescente, isso era muito chocante. E aí a gente vai indo para outras instituições, para outros territórios, e vai se repetindo esse padrão, porque tantas crianças negras acolhidas. Quando eu saí do acolhimento, quando eu fui para outros serviços na assistência, para além dessa minha inquietação de por que tantas crianças negras acolhidas, começou a aparecer na minha realidade outra coisa que foi me incomodando, porque tantas mulheres nos serviços de assistência. Quantas mães solos, né? Quantas mulheres aí em vivência de violência, e aí a gente foi só constatando uma série de coisas. Essas inquietações na percepção do meu próprio cotidiano como trabalhadora da assistência foi me fazendo construir esse percurso de investigação que o Paulo Freire sugere. Então, por que muitas crianças negras acolhidas? Tem que ter uma resposta. Aí a gente vai ter que entender o que é o racismo, o que o racismo produz em determinados corpos, o que significa o privilégio de não ser não branco, né? De estar no campo da negritude, ou de não ser negro, mas não ser branco também. Então, a gente começa a buscar algumas respostas. Aí a gente descobre que, quando vai buscar algumas respostas, a gente tem uma história de Brasil muito violenta. Então, antes da população negra escravizada, sequestrada das suas terras em África, virem para cá à força, a gente teve o controle dos corpos indígenas. E aí a gente descobre que, por muito tempo, eram os corpos não brancos indígenas que eram explorados na força de trabalho, mas também que eram as crianças acolhidas. Pouco tempo depois chega a população negra e a gente tem uma repetição de um padrão. Corpos não brancos são os corpos sob controle,
de qualquer que fosse o jeito que o Estado brasileiro se organizava, quer seja sob colônia portuguesa, depois Império Brasileiro, depois República Brasileira, até os dias de hoje. Aí a gente também começa a se fazer pergunta, por que tantas mulheres violadas? Por que tantas mulheres violentadas? Quem é o agente agressor? Quem é esse contraponto? Né? Quem é esse masculino que violenta tanto? Aí a gente tem que entender que sociedade patriarcal é essa. Por que essa sociedade dividiu corpos em duas possibilidades e um tem o poder da violência e o outro é o agente? Porque quando a gente fala, por exemplo, tanto da questão racial, étnica, quanto com a questão de gênero, nós não estamos fazendo aqui um ringue entre brancos e negros ou entre mulheres e homens. Tudo bem com o raciocínio? O raciocínio não é nesse nível de simplicidade. Nós não estamos colocando aqui guerra entre os sexos, guerra entre as raças. A gente está falando de relação de poder. É outro nível de reflexão. Esse outro nível de reflexão contém um conjunto de contradição. Para homens serem violentos, eles também são violentados. Para brancos violar, construir uma hierarquia de poder para conseguir hierarquizar pessoas. Então, a gente está pensando aqui num conjunto de contradições. E aí a gente começa a pensar como é que esse padrão se repete e por que esse padrão se repete. Porque alguém está se beneficiando disso. Quem está se beneficiando disso? Modelos de governo aí, de jeito de organizar a sociedade. E aí, quando a gente olha para essa realidade dos serviços da assistência, a gente volta para a primeira pergunta lá no comecinho desse encontro. Quem são a maioria dos trabalhadores da assistência? Mulheres. Quem são a maioria dos usuários da assistência? Mulheres. Quem são a maioria dessas mulheres? Mulheres negras. Aí a gente volta para essa origem da produção dessas desigualdades, dessas relações de poder. Porque quando eu olho para a sociedade patriarcal, a gente diz que eu não sei se eu contei, né? Acho que não. Mas a minha formação de origem é história. Eu sou historiadora, sou professora de história. E aí, não só porque a minha formação inicial como professora de história, como historiadora, me faz olhar para essa perspectiva histórica, porque, na perspectiva freiriana, a gente precisa historicizar tudo que a gente pondera. Como a gente está olhando a sociedade, mas também a origem dela. E aí, obviamente, por ser historiadora, eu tenho uma certa facilidade de fazer esse percurso de ir para a origem das coisas, historicizar, como a gente fala, né? E uma das formas de historicizar é se perguntar onde começou as coisas. E aí, na pergunta de onde começam as coisas, a gente se pergunta assim, muitos historiadores antes de mim, né? Onde começou essa história de desigualdade no mundo? Então, a gente vai lá para um período que a gente aprendeu na escola, chamado de pré-história, e a gente descobre que, nesse período, muito tempo atrás, muitos séculos atrás, houve uma primeira divisão societal, de sociedade, que a gente chama de divisão sexual do trabalho. Então, a primeira grande cisão entre os povos foi a dividir sexualmente as pessoas. Quem pode fazer uma coisa e quem não pode, ou o que pode fazer a partir do seu sexo. Por isso que chama divisão sexual do trabalho. E aí é o que a gente chama de origem do patriarcado. É quando começa essa divisão. Então, eu atribuo sentido para o sexo biológico e eu digo e eu autorizo o que pode fazer e o que não pode fazer. Essa primeira grande divisão, que é a divisão sexual do trabalho, vai originar as outras divisões. Quais outras? A divisão social do trabalho, que vai hierarquizar por grupos, que vai ser a origem das classes sociais. Então, humanos divididos entre quem manda e quem obedece, quem manda no trabalho e quem trabalha. Então, a segunda divisão, que a gente chama de divisão social do trabalho. E a terceira divisão é a divisão racial do trabalho. Então, a gente tem essa história da humanidade dividida basicamente em três grandes. Depois ela se fragmenta, obviamente, né, se complexifica. Mas toda a origem do que nós dizemos de relações de poder e opressão começa com o chamado divisão sexual do trabalho, que é a construção do gênero, que é essa construção social que é atribuir sentido a partir do seu sexo biológico. Isso posto, a coisa mais... Não dá para a gente entrar nesse nível de detalhamento.
embora eu goste de conversar sobre isso, mas é só para a gente responder perguntas feitas hoje. A gente não pode ir embora com as perguntas tão abertas assim, né, as respostas. Mas quando a gente entende que essa divisão sexual do trabalho atribui valor e sentido a partir do seu sexo biológico, a gente começa a entender o que foi autorizado para o feminino e o que foi autorizado para o masculino. A primeira coisa, bem senso comum nessa divisão, é que o feminino fica dentro de casa, no espaço privado, doméstico, para cuidar dos filhos, das crias, das proles, e fazer trabalho de limpeza, de cozinha, de criação, de educação, e o masculino fica fora, no espaço público, para produzir manutenção para aquela família que ficou reclusa. Parênteses de curiosidades históricas. Alguém já parou para pensar no que significa a palavra doméstico? A palavra doméstico? Nesse período histórico, a humanidade era nômade, né? Então ela andava enquanto tinha alimentação e abrigo. Quando esfriava demais, ou esquentava demais, ou faltava comida, ela se deslocava e assim sucessivamente. Por séculos, a humanidade comia aquilo que a natureza proporcionava. Passado um conjunto de séculos, a humanidade inventa uma logística de produzir alimento que a gente chama de agricultura. A agricultura é a domesticação da natureza pela humanidade. E aí, na domesticação da natureza pela humanidade, acontece uma segunda domesticação, que é o controle dos corpos de outras pessoas, que é do masculino sobre o feminino. Então, quando a gente fala assim, a mulher ficou no espaço doméstico, é porque a mulher, assim como a natureza, foram domesticadas, adestradas, para atender um novo movimento humano que estava surgindo, que é controlar alguma coisa. A agricultura é o controle da natureza, a divisão sexual do trabalho é o controle dos corpos femininos. Então, quando eu falo assim, estou num trabalho doméstico, é porque eu estou num trabalho que foi adestrado para produzir algum sentido, que é o cuidado humano. Então, as mulheres domesticadas, assim como a natureza, passam a ter atribuições. Então, é de responsabilidade feminina limpar, cozinhar, é de responsabilidade feminina criar filhos, é de responsabilidade das mulheres produzirem tudo necessário para o homem, o masculino, ser o provedor. E aí, quando a gente pensa nisso, tudo que a gente olha para a perspectiva do cuidado vai para essa lógica da divisão sexual do trabalho. Então, tudo que está no campo do cuidado, ligado àquilo que parece o trabalho doméstico, é de responsabilidade feminina. No acolhimento institucional, qual é o trabalho da educação social? Não é fazer um cuidado que lembra o trabalho doméstico? A alimentação, banho, higiene, da casa, do espaço, das crianças, das adolescentes, medicação, escola. Né? Então, a gente vai fazer todo um trabalho voltado a um trabalho que lembra esse trabalho do cotidiano, do trabalho doméstico, que foi dito há muitos séculos atrás que era só mulheres que podiam fazer. É tão antigo essa ideia de que só mulher pode fazer o trabalho doméstico que a gente naturalizou. Então, por exemplo, quando a gente tem mães solos, mulheres, que não trabalham fora de casa, que não têm um trabalho remunerado, qual é a expressão que a gente fala? Essa mulher é do lar. Como se fosse uma mobília, um objeto. A gente não fala que um homem que está desempregado, que não tem trabalho, que é do lar. A gente não tem homem do lar. A gente não usa essa expressão para identificar que um homem está desempregado, mas a gente usa para as mulheres. E aí a gente vai entendendo como é que essa história da divisão sexual do trabalho ela vai perpetuando ao longo dos séculos até chegar no dia de hoje de forma natural. E aí a mulher que é do lar, ela faz um trabalho que é natural dela. Então, eu não preciso pagar se é da essência feminina na lógica da divisão sexual do trabalho. Se é da essência feminina, por que eu vou remunerar? Eu vou remunerar aquilo que vai prover o lar. Então, eu vou remunerar aquilo que é do trabalho masculino. E aí a gente vai naturalizando o fazer. Então, se uma criança for considerada mal educada, de quem é a culpa? Da mãe, da mulher. Se acontecer algum problema na casa, de quem é a responsabilidade? Da mulher. Então, a gente vai naturalizando um conjunto de elementos que foi dito que é de responsabilidade feminina. Então, a delicadeza, o cuidado, o trabalho doméstico,
a criação, procriar, tudo é de responsabilidade feminina. Aquilo que está no campo do masculino, que é estar fora de casa, de que é correr risco para matar um bicho, para levar a comida para dentro de casa, também vai se naturalizando. Então, o homem que é forte, que é destemido, que é impetuoso, que lida com a violência para resolver problemas. Então, a gente consegue entender por que quando aquela pergunta básica, por que as mulheres estão em plantões diurno e por que homens estão no plantão noturno? Porque é uma forma atualizada de repetir aquilo que foi criado séculos atrás, de dizer o que é feminino do que é masculino. E aí a gente vai dizendo que também é de capacidade masculina do que é capacidade feminina. Então, basta a gente pensar em profissões que está muito vinculada a essa noção de gênero. E foi falado aqui, segurança pública, tem muito mais policiais do que homens do que mulheres. Pilotar um avião, muito mais homens do que mulheres. Construção civil, muito mais pedreiros homens do que mulheres. Mas tudo que está ligado àquele ambiente doméstico é o que a gente faz. Enfermagem, pedagogia, ser professora, né? Trabalhar no acolhimento institucional, trabalhar em serviços que é de cuidado vinculado ao âmbito doméstico, da casa, do privado. Então, hoje, a gente só reproduz de forma mais sofisticada aquilo que foi construído muitos séculos atrás. É claro que a nossa capacidade de questionamento também está mais ampliada, está mais complexa, tem mais força, mas a gente vai localizando. Eu estou falando isso de forma geral na divisão sexual do trabalho, mas numa nação colonizada e numa nação escravizada, essa noção da exploração dos corpos femininos ganha uma nova dimensão, que é a questão da raça e da etnia. Então, quem são as mulheres que estão no trabalho doméstico nessa nação a partir da lógica da escravização? As mulheres negras, que eram escravizadas e colocadas dentro das casas dos senhores de engenho. E aí a gente vai tendo essa perpetuação da lógica das hierarquias. Agora, entre uma mulher branca e uma mulher negra, quem está mais naturalizada à exploração do trabalho doméstico? Mulheres negras. Porque eu, como mulher branca, se estivesse vivendo no Brasil colônia e fosse filha de um senhor de engenho, provavelmente tinha mulheres negras exploradas para me levar meu pinico, colocar minha saia, fazer minha comida, limpar meu quintal, não sei o quê. E aí a gente vai hierarquizando as opressões. Então, num país colonizado como o nosso, racializado como o nosso, a exploração feminina vai ganhar uma nova dimensão, que é ter a exploração em relação à raça e etnia. Mulheres, no geral, são exploradas, mas mulheres brancas exploram mulheres negras. Então, a gente vai tendo uma sobreposição e um reforço das relações de opressão. E aí a gente vê, por exemplo, que mulheres brancas até ocupam cargos de gestão, né? É gerente, é coordenadora, é técnica, mas mulheres negras elas estão sempre ocupando cargos que a gente pensa na relação da precarização com mais intensidade. E aí o demérito não é ser cozinheira, nem ser auxiliar de serviços gerais, mas é onde essas funções estão localizadas na divisão sociotécnica do trabalho como trabalho subalternizado. Veja, cozinha e limpeza. É o que faz uma mulher qualquer, porque é natural da mulher. Então, por que eu vou pagar bem remunerado alguém que só vai lavar, alguém que só vai cozinhar, alguém que só vai limpar? Por isso que entre uma trabalhadora como eu, que sou educadora, e uma trabalhadora da limpeza e da cozinha, essas trabalhadoras da limpeza e da cozinha vão ganhar menos do que eu. E eu vou ganhar menos, obviamente, do que outros cargos que estão mais relacionados à perspectiva masculina. E aí a gente vai naturalizando isso. A diferença salarial, se a gente pensar na relação dos trabalhadores do SUA, certo? Quanto ganha até chegar em quem operacionaliza o cotidiano quando eu penso na limpeza e na cozinha. Tudo bem até aqui com esse raciocínio? A questão é que tem mais um elemento para a gente passar para a próxima reflexão. Nessa divisão sexual do trabalho, a gente também naturalizou o trabalho feminino, a gente disse que era essencial da mulher, só a mulher faz isso e faz isso muito bem, né? Mas a gente também construiu uma dimensão sofisticada para manter as mulheres nesse trabalho doméstico naturalizado, essencializado. A gente disse que cuidado doméstico é sinônimo de amor. Então, a gente aprendeu, eu aprendi com a minha mãe, que aprendi com a minha avó, que aprendi com a minha tataravó, e assim sucessivamente, que fazer um feijãozinho fresco é mostrar amor pelo marido que está lá fora trabalhando, coitado.
né, trabalhou de sol a sol, cansado, exausto, vai chegar em casa e vai encontrar um arroz fresquinho, um feijão fresquinho, uma roupa lavada, uma casa limpa, inclusive a mulher limpa para ser usada, né? Já diriam as novelas brasileiras, tome banho que eu vou lhe usar, porque também o corpo feminino está para a procriação nessa perspectiva do uso, né? E aí a gente vai dizer que o trabalho doméstico ele também se torna um sinônimo de amor. E aí a gente vai dizer assim, todo mundo trabalha exaustivamente, mas eu vou fazer a comida enquanto mulher porque é minha responsabilidade, é da minha natureza, né, essencializada, porque eu também amo, quero cuidar. Então, quantas de nós não falamos isso ou já ouvimos? Ah, mas eu estou fazendo isso porque eu amo, porque é cuidado, né? Então, eu cresci vendo a minha mãe e meu pai trabalhar fora de casa e só a minha mãe para a cozinha. Não porque meu pai fosse um homem horrível, mas porque está na dinâmica de reproduzir essa lógica societal. Então, mãinha sempre ia lá para a cozinha, lavava, nananana, e paiinho estava lá, suave na nave, lavando o carro, né? Vendo TV, assistindo jornal, porque ele está sendo cuidado pela minha mãe, que foi ensinada a cuidar. E aí, nos anos 70, um grupo de mulheres, parecida com o que a gente está fazendo aqui, questionando a própria realidade, questionando a própria vida, questionando o próprio mundo, criou uma expressão de questionamento para tentar mudar essa rotina, que é o que vocês chamam de amor, é trabalho não pago. Porque se a gente paga alguém para trocar o pneu, se a gente paga alguém para cuidar dos nossos dentes, a gente paga alguém para costurar nossa roupa, por que a gente não paga alguém para cozinhar, para limpar? Né? E aí a gente vai discutir toda essa relação de opressão a partir dessa lógica de que a gente naturaliza o trabalho doméstico e a gente ainda transforma ele numa estratégia de dominação. Eu estou fazendo isso porque eu amo, porque eu cuido, e aí a gente tem essa expressão de que eu faço isso porque eu amo, porque eu cuido. Pode parecer maluquice da cabeça de quem está falando aqui, que sou eu. Mas, quando eu olho para esse argumento, não parece um pouco do que dizer sobre o nosso trabalho, por que a gente ganha mal, mas a gente gosta do que a gente faz? Porque, poxa vida, eu sou educadora porque eu amo. Eu ganho pouco, mas é assim mesmo, porque o meu trabalho, o dinheiro não paga. Paga sim. Todo trabalho tem que ser pago. Mas a gente aprendeu essa lógica, certo? Então, o cuidado, ele vai a dominação pela lógica do cuidado, ele vai ganhando camadas de complexidade e sofisticação. Então, tudo bem pagar para um educador um péssimo salário, porque é a essência de alguém que quer cuidar, que tem como missão de vida cuidar de alguém. Então, não precisa ser um trabalho tão bem remunerado assim, porque se você quer cuidar mesmo, você faz em qualquer situação, em qualquer circunstância. Então, parte do nosso salário, como salários ruins, tem a ver com essa associação do nosso trabalho para a lógica do cuidado. Mesmo para trabalhadores homens, como temos aqui. Serão trabalhadores de uma política pública que está associada a essa naturalidade do trabalho de cuidado feminino. E tudo que mulher faz é pior do que o que o homem faz. Entendem a lógica? E aí a gente absorve essa noção de que eu sou uma trabalhadora da assistência porque eu tenho uma missão na vida. Tá, mas aí você paga seus boletos como? Como é que você paga aluguel? Como é que você tem uma casa própria? Como é que você paga comida, roupa, remédio? Como é que você paga um cinema? Como é que você paga a sua vida numa sociedade que tudo custa dinheiro, se o meu trabalho eu recebo gratidão? Gratidão não paga o meu aluguel. Eu costumo dizer sempre que eu amo o que eu faço, mas não é porque eu amo o que eu faço que eu posso aceitar qualquer salário, qualquer situação de condição de trabalho, porque eu não posso pagar a dona do meu apartamento com um cheiro no final do mês, dizendo, olha, esse mês eu fui tão gratificada com os meus educandos, com o meu trabalho, eu recebi tanto amor, foi tanta gratidão, que vem aqui um cheirinho. Eu não pago as contas assim no final do mês, eu pago com dinheiro, mesmo dinheiro de todo mundo. Isso também custa a gente se organizar para reivindicar uma série de coisas enquanto grupo de trabalhadores, porque a gente fala, mas é assim mesmo. Né? Quantos de nós a gente não fala? Nossa, eu estou aqui porque é minha missão de vida, sei lá, o universo me colocou aqui para salvar vidas. Só que a gente está falando de uma relação de trabalho, que precisa ser bem remunerado, ter condições estruturais de trabalho, né, ter condições dignas de trabalho, ter informação, formação, qualificação, ter suporte, tudo isso custa muito caro.
Só que nessa lógica de você naturalizar a desigualdade, a gente cria argumentos para manter a desigualdade. Eu fui professora há muitos anos da minha vida, né? E o nosso atual ex-governador, uma vez disse aqui no estado de São Paulo que o professor não podia fazer greve, porque professor trabalha por amor. Como? E assim vai se perpetuando uma série de argumentos sobre o trabalho que a gente faz. Então, como é que a gente reivindica melhores intervenções, melhores condições de trabalho, se o que a gente faz é por amor? Então, mais um argumento para dizer por que a gente precisa falar sobre raça, classe e gênero. Porque o nosso trabalho, o trabalho que é arduamente construído, um trabalho que a gente luta há, no mínimo, 37 anos, 38 anos, a partir da Constituição Federal, depois pelo Estatuto da Criança e do Adolescente em 90, depois pela Lei Orgânica de Assistência em 93 e 20 anos de SUAS esse ano, é para uma política pública qualificada. Só se qualifica uma política com trabalhadores qualificados. Não pode qualquer pessoa fazer o nosso trabalho. Qualquer pessoa faz o que a gente faz? Qualquer pessoa aguenta um plantão de 12 horas cuidando de criança e adolescente, se pendurando no teto, se mordendo, se beliscando, batendo, em crises depressivas, com questões de saúde mental complexa, em vivência de violências as mais brutais possíveis, porque só a gente que trabalha na política de assistência, e, sobretudo, na alta complexidade, sabe da capacidade humana de produzir aberrações e atrocidades. A gente sabe. Crianças e adolescentes em vivência de exploração sexual, em abuso sexual, com requintes de crueldade. Famílias completamente violadas, que foram educadas na base da violência e que perpetuam a violência porque só aprenderam isso. Qualquer pessoa lida com o que a gente lida? É óbvio que não. E a gente conseguiu comprovar isso com 500 anos de história via colonização. Em 1988, a gente constatou que não estava dando bom esse jeitinho colonizador de ser, de trancar pessoas em manicômio, de trancar pessoas em presídios, de criar instituições como o sistema FUNABEM, que a gente conhece muito bem aqui no estado de São Paulo como o FEBEM, ou como as FUBEMs nos municípios, que é trancar crianças e adolescentes e produzir um conjunto de pessoas violadas que vão violar quando saírem desses muros aqui. A gente tem inúmeras histórias sobre isso aqui. Aí a gente parou um pouco em 1998, não porque a gente quis, mas porque movimentos sociais, movimentos populares se brigaram para que fôssemos escutados, para que a gente construísse uma outra nação. Aí a gente fala, a gente precisa recorrer a um outro recurso, porque há 488 anos o recurso da violação e da violência não está dando certo. O recurso do castigo, o recurso da surra, o recurso de trancar, o recurso da punição não está funcionando. Será que a gente consegue pelo recurso do direito, da humanidade? Aí, desde 88, estamos nós aqui, batalhando para construir uma outra visão de mundo. Se eu penso como historiadora, o tempo é muito curto. A gente só tem 37 anos de uma tentativa contra 488 de uma mesma forma de acontecimento. Aqui nessa sala, a maioria de nós somos 40 a mais, pela aparência. Estou sendo bem estereotipando todo mundo aqui, mas parte de nós temos 40 a mais aqui. Me desculpem pelos estereótipos. Quem é 40 a mais nasceu no mundo que não tinha a lógica do direito, certo? Como é que era ir no hospital se você ficasse doente antes da Constituição, antes do SUS? Quem podia ir no hospital? Quem tinha carteira de trabalho assinada ou nas filas dos INAMPs? Eu nasci no sertão nordestino, em Pernambuco, de parteira. Para ir no hospital, quilômetros de distância, né? Talvez o hospital mais próximo da cidade que eu nasci, que chama Inajá, fica em Arco Verde, 200 quilômetros de Inajá. Lá, quando eu nasci, só tinha uma maternidade, que não tinha trabalhador especializado da saúde lá. Tanto é que eu e a minha irmã, a gente nasceu de parteira. E, claro, conhecimentos populares, né? Eu sei de chá para tudo que tem, porque era assim que a gente resolvia as coisas, né? Tudo quanto é lasca de pau para resolver as coisas, porque é conhecimento popular, conhecimento ancestral. Então, quando a gente fala da lógica do direito, a gente ainda lembra muito de uma sociedade da lógica do não direito, que é você ter que merecer aquele atendimento, quer seja em qualquer lugar, no hospital, na assistência. Como é que é acessar óculos antes da Constituição? Esperar as pastorais das igrejas, né? As missões pastorais
vinculada à perspectiva católica, as missões vinculadas à perspectiva protestante, ou esperar as ações sociais de benesse dos cidadãos de bem intencionado que ia fazer doação das coisas. Como é que era acessar remédio? Então, eu estou dizendo que a gente ainda tem a memória não da lógica do direito, a memória da lógica do não direito. Então, às vezes, é muito duro para nós trabalhadores 40 a mais batalhar e insistir com essa lógica do direito, porque na nossa cabeça a gente foi ensinado o mérito, você precisa merecer. Tem que ser o pobre, limpinho, tem que ser o pobre que mereça receber o atendimento. E aí a gente vai reforçando essas relações que foram construídas de desigualdade há muitos séculos atrás. Mária, você pode passar, por favor? E aí, dito isso, se antes da lógica do direito a gente tinha todo esse mecanismo de naturalizar essas relações, essa noção do cuidado ser naturalizado na figura feminina e não precisar de uma boa remuneração, quando a gente vira a lógica, né, a gente vira a perspectiva do não direito para o direito, mas que a gente que trabalha com crianças, a gente fala, né, a gente saiu da doutrina irregular para a doutrina de proteção integral, a gente tem que construir uma nova consciência social, uma nova consciência de mundo, uma nova consciência de civilidade. E a gente vai brigar para a lógica do direito. Aí a gente vai olhar para coisas que são bem corriqueiras, que a gente já naturalizou, já está mecânico, e começa a problematizar. Então, assim, cozinhar, lavar a louça, lavar a roupa, arrumar a casa, varrer o chão, ir às compras, cuidar de alguém, não é uma coisa natural. A gente tem que aprender a cuidar. Ninguém nasce sabendo cuidar, a gente aprende a cuidar, e não é simples. Uma coisa é a gente aprender a cuidar na esfera privada. Outra coisa é aprender a cuidar de forma qualificada e profissional. E aí vem outra dimensão. Como é que eu olho para aquilo que vem da minha cultura, da minha realidade, né, da minha vida privada ali? Como é que eu equaciono isso quando eu vou para a esfera pública, mas para a esfera profissional? Não sou mãe, né? Sou tia e madrasta, mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz essa transposição. Eu crio filhos, eu crio qualquer criança. Na lógica da profissionalidade, não é assim que funciona, porque eu não posso ir para o acolhimento institucional ou para o serviço de convivência, para qualquer lugar que for, cuidar de crianças da forma como a gente sempre aprendeu a cuidar, historicamente, sem fazer problematização, sem um monte de coisa. Então, esse cuidado é muito importante na hora de pensar essa relação de gênero. Até para a gente pensar que mulheres podem ser do plantão noturno. O problema é o risco de uma sociedade que ainda coloca os corpos femininos em perigo. E aí, coisas muito básicas. O plantão, só homem sabe separar briga? Não, mas tem a lógica da força. Então, como é que a gente pensa essa instrução para essas trabalhadoras mulheres? Eu falo por experiência própria, como a gente gosta de brincar, meu lugar de fala. Fui educadora de acolhimento muitos anos da minha vida do plantão noturno. A única mulher do plantão noturno, muitos anos da minha vida. E a lógica era essa, né? Quando tinha bebezinho, a mulher do plantão noturno cuida de bebezinho. E os homens separam as brigas. E aí a gente vai aprendendo que a gente reforça o estereótipo quando a gente faz isso. Como é que a gente aprende a separar uma briga, um conflito? Como é que a gente aprende a resolver o conflito? A capacidade de resolução de um conflito não mora no seu lugar do gênero. Não está dito que só o masculino pode resolver conflitos. Ou está dito que só o feminino pode trocar fralda e embalar, ninar uma criança recém-nascida. Como é que a gente problematiza isso no cotidiano de trabalho? Tanto é que é muito comum a gente ver essa perpetuação quando a gente fala assim, esse plantão precisa de um homem. Então, quer dizer que só um homem vai ter a capacidade de resolver os problemas daquele plantão? A gente pode questionar o trajeto de uma mulher que vai para um plantão noturno. Como é que você pegar ônibus, transporte público, o horário, por uma sociedade que é tão desigual e tão violenta que coloca meu corpo em risco porque eu pego o transporte público à noite. Mas eu não posso dizer que eu não tenho capacidade disso. Então, aí a gente faz o quê? Ao invés de brigar para que a sociedade não reproduza violência, a gente diz que mulheres não podem ocupar determinados espaços. Então, a gente inverte a lógica, inverte o raciocínio. Não é sobre isso que é o nosso trabalho. Assim como a gente pode pensar, por exemplo, no cotidiano dos serviços. Quem é que a gente sugere para fazer os trabalhos que estão vinculados ao trabalho doméstico?
Meninas, limpem lá. Meninas, arrumem não sei o quê. Meninos estão fazendo o quê? Nos espaços. Quem mais a gente reclama quando tem um espaço bagunçado? Você é menina, não pode deixar tão bagunçado aqui o lugar. E quem que a gente naturaliza quando apronta alguma coisa? É porque os meninos são assim mesmo. Poxa vida, são tão desastrados. E aí a gente vai reproduzindo essa lógica nas orientações, por exemplo. Né, falava ali com a Mari, com a Laís no intervalo, nos pequenos intervalos, que é uma repetição, por exemplo, quando a gente orienta adolescentes meninas, dentro dos espaços, sobretudo do acolhimento, e quando a gente orienta os meninos. Então, a gente sempre, por exemplo, orienta as meninas em relação à vestimenta. Olha esse short, olha esse decote, olha essa blusa. E os meninos? Qual é a orientação que a gente dá sobre a vestimenta deles? O máximo não vá com boné para o espaço de trabalho, porque não é correto. Mas a gente mal orienta os meninos com a vestimenta deles. Os meninos não estão com vestimentas... o complicado da vestimenta é só feminino. Outra coisa, quando a gente pensa nas orientações com as famílias que a gente atende, cadê a mãe dessa criança? Essa mulher não vem, essa mulher está sendo negligente. E cadê o pai? Cadê o homem? Cadê o responsável? Aí a gente vai ter que lembrar em um outro fator aqui. No Brasil, mais de 5 milhões de crianças não têm o registro do masculino. Então, muitas vezes, a gente não consegue recorrer ao pai da criança, porque o pai da criança está em lugar incerto e não sabido. Desapareceu. Porque nessa relação desigual, de opressão, a criação é sempre da mulher. Então, o homem pode ir embora, o homem pode não estar pronto para ser pai, me confundir aqui, poxa vida, queria tanto ser pai, mas agora me deu um negócio, não estou pronto, preciso investir numa coisa. A mulher vai carregar eternamente. Então, a gente vai reproduzindo também essa lógica quando a gente vai pensar na relação com as famílias. Quando a gente cobra exaustivamente a presença das mulheres e quando a gente naturaliza a ausência dos homens. Quando a gente fala, não, é assim... Não. Vocês falaram da escola. Quem é que frequenta as reuniões de pais, as reuniões de família nas escolas? Quem é que está sempre presente? Quem é sempre reivindicado ali? A mãe. Mari, passa aí. Por favor. E aí, quando a gente olha para essa questão do gênero por si só, sem racializar, é uma análise. Quando a gente racializa, ganha uma outra dimensão. Aí eu vou recorrer ao livro da minha amiga Marcinha Eurico, que pesquisou os acolhimentos, quer dizer, todos não, né? Alguns acolhimentos institucionais aqui em São Paulo, e a discussão dela é para falar sobre racismo institucional, né, o racismo estrutural, pela lógica do cuidado com crianças acolhidas. Eu fiz um pequeno recorte aqui, mas o livro inteiro tem que ser lido, quando ela vai olhar aí para as crianças acolhidas, e ela vai dizer que, por essa divisão sexual, essa divisão social, essa divisão racial, sobretudo na exacerbação do racismo institucional e do racismo estrutural, a gente tem aí crianças acolhidas por mais tempo pela condição de raça. Então, crianças negras ficam mais tempo acolhidas, porque, como vocês disseram na leitura de Mundo de Realidade, tem a questão que não é compatível com a expectativa de quem vai adotar uma criança, nessa relação de consumo de gente, né? Quando a gente pensa que a adoção, muitas vezes na sociedade de hoje, vira uma não sei conjugar, vira uma mercadoria. Então, o processo de adoção no Brasil, historicamente, tem uma relação de mercadologização muito complexa. E aí, crianças não são crianças. Criança vira um objeto de desejo de adultos. E aí, se é meu objeto de desejo, eu quero como eu imagino. E aí, como eu imagino, não cabe uma criança negra. Então, a gente tem aí o quadro... Isso foi 2015, 2016, quando a Márcia fez doutorado. É isso? Acho que é. E aí, a Márcia vai lá e mostra, por exemplo, que uma adolescente de 17 anos está acolhida há quase 4 anos. 3 anos e 7 meses. Sendo que, com a tipificação dos serviços assistenciais, a partir de 2009, a indicação é que uma criança e um adolescente fiquem no máximo 2 anos acolhidos.
Mas a gente tem uma adolescente de 17 anos que está acolhida há quase 4 anos e que, provavelmente, pela idade, só vai sair aos 18 anos. E aí a gente vai ter aqui, né, não vou ler tudo, mas a gente vai ter uma criança de 11 anos acolhida há mais de 2 anos, negra, né, parda. A gente vai ter aí uma criança de 5 anos negra acolhida por mais de 2 anos. A gente vai ter criança e adolescente negra, sempre vai ser assim, sempre vai ter uma questão racial que faz com que ela demore mais. Esse quadro que a Márcia coloca é muito curioso, porque a gente vai poder fazer uma análise não só racial, mas também por faixa etária. Então, a gente também vai ter essa questão do etarismo. Então, crianças brancas mais novas são rapidamente acolhidas e crianças negras mais novas vão demorar mais. Crianças brancas, crianças e adolescentes brancos mais velhos vão ter mais rapidamente acolhidos em comparação com crianças e adolescentes negros. Mas entre a questão da faixa etária, às vezes se equipara à questão racial, por conta da idade. Porque também tem a ver com essa questão da mercadoria, de que infelizmente, alguns são nesse país, que a gente tem muita dificuldade de falar, é um tabu entre nós trabalhadores. Né? A gente faz altas críticas, mas ainda a gente não consegue conversar com muita tranquilidade, e eu não falo falar com tranquilidade porque é de boas falar desse assunto, mas porque não é comum, nem cotidiano, a gente, de fato, sentar e falar sobre o que significa o sistema de adoção nesse país. Os processos de devolução, né? E aí só quem trabalha, né, na alta complexidade sabe que rotina que é essa e a palavra que a gente usa. Porque como é que você adota uma criança e devolve ela? Se não é um objeto, um produto de consumo. Né? A gente devolve um sapato apertado, uma roupa que ficou mais folgada, sei lá, mas uma criança, como é que é isso? E está ligado a essa questão das desigualdades a partir dessas questões de estrutura social mesmo. E aí, outra questão que o texto da Márcia traz, para além de trazer com concretude essa questão da faixa etária, da permanência no acolhimento, ela traz outros argumentos. Uma das coisas mais brutais que a Márcia consegue evidenciar é o carinho, por exemplo. Então, pesquisando, conversando com os trabalhadores, ela constata que crianças negras recebem menos colo, que crianças negras recebem menos troca de fralda, que crianças negras recebem menos carinho. Aí, isso é a Márcia Eurico falando. Além da Márcia Eurico, o Instituto Alana também tem uma pesquisa muito parecida, que é na educação. Então, a Márcia está pesquisando na assistência social, nos acolhimentos institucionais. O Instituto Alana faz pesquisa na primeira infância, que é na educação básica. São os mesmos argumentos. Educação básica, crianças negras, menos troca de fralda, menos autorização para ir ao banheiro, recebem mais bronca, mais castigo. Então, a gente vai vendo como é que a gente tem uma realidade tão violenta e a demanda de falar sobre raça e gênero. Tem um documentário que é muito interessante, que é O Silêncio dos Homens, que ele vai trazer outra dimensão para discutir gênero, né? Gênero e raça. E aí, no Silêncio dos Homens, que é um documentário de 2019, está feito a partir do Papo de Homem, que é um instituto de masculinidade, está disponível no YouTube, é 1 horinha de documentário, com muitos materiais pedagógicos para trabalhar, é muito interessante, porque o Silêncio dos Homens vai discutir o quanto que a estrutura do patriarcado também produz muita violência para que os homens continuem produzindo violência. Produz para eles, para que eles sigam produzindo. E uma das análises que o Papo de Homem faz é sobre essa questão, por exemplo, meninos negros na educação infantil recebe mais bronca e mais castigo porque entende que o corpo é mais resistente a isso. O corpo e a cabeça é mais resistente. Assim como foi falado da violência obstétrica em relação a mulheres negras. Assim como não só a violência obstétrica, né? Então, há muitos institutos que vão mostrando que vários tratamentos, quando são corpos negros, sobretudo feminino, tem menos anestesia, tem menos cuidado, menos tato, demora mais para duplicar a dose, para amenizar a dor, porque fala que os corpos são resistentes. Uma fala comum, né? Mulheres negras, mulheres guerreiras, porque tem a ver com essa coisa que a gente vai naturalizando
os corpos que podem ou não aguentar mais ou menos violência. E aí, uma coisa que é massa desse seu comentário é que a gente vai vendo como é que essas estruturas de raça, classe e gênero, elas estão o tempo todo conectadas, a gente não separa, né, obviamente. Eu não dei esse recado no começo, mas não precisou, a gente só reforça isso, porque a gente vai pensar como é que a ancestralidade desses corpos vão ensinando também. Né? Então, se a gente está dizendo aqui que crianças negras recebem menos carinho, menos troca de fralda, mais bronca, então você vai instituindo uma forma de perpetuar essa questão do domínio e do poder. E aí a gente vai pensando como é que a gente naturaliza isso. Quem é que pode ser manhoso, quem é que não pode ser manhoso, quem é que tem que... você tem que aprender desde cedo a se virar, quem é que não precisa, pode ser mais resguardado, que é, por exemplo, quando a gente fala que meninas amadurecem mais cedo que homens, porque socialmente é autorizado para os corpos masculinos terem mais autorização para errar, para aprontar, para experimentar, e que mulheres não são autorizadas a errar, a experimentar, a se aventurar, e a gente naturaliza isso. Né? Mulheres amadurecem mais cedo. Não é à toa que corpos femininos, na perspectiva do abuso e da exploração sexual, é sempre o corpo que está lá à disposição. Porque ela já tem peitinho, não é assim? Já tem corpo de mulher, já se comporta que nem mulher, já age que nem mulher, mas é uma adolescente, é uma criança, tem 12 anos, 13, 14 anos. Qual é o principal argumento dos abusadores sexuais? Mas foi ela que provocou. Ela que se insinuou. Olha como ela se vestiu. Então, a gente vai vendo como as ramificações dessa estrutura de poder ela vai se entranhando na nossa sociedade. Um outro livro que eu devia ter colocado a capa aqui e não coloquei, mas depois eu atualizo, é o livro da Sandra Paulino sobre a construção social dos abusadores. A Paulino é outra professora de serviço social, grande amiga, minha professora também. Ela vai pesquisar no pós-doc dela abusadores sexuais. Então, ela vai tentar entender quem é essa figura. Porque, da mesma forma que essa mulher, esse corpo feminino é brutalizado, violado, quem brutaliza e quem viola nasce na mesma sociedade. Como é que a gente explica isso? Porque não é um monstro, é um ser humano. E aí, no texto da Sandra, nessa conversa com esses abusadores, ela vai destacando isso, que a sociedade patriarcal legitima. Mas eu não vejo alguns, né, nos depoimentos que ela colhe, tem alguns homens que dizem isso. Eu ainda não entendo o que eu fiz de errado. Porque ela se insinuou, olha, ela ficava dentro de casa de baby doll. Eu não fiz nada de errado. É um corpo que está à disposição. Como é que eu fiz algo errado? Então, nessa lógica de relacionar classe, raça e gênero, a gente precisa sempre olhar para as nuances. Por exemplo, quando o garoto chora, um menino chora, está lá brincando de futebol, tropeça, você fala, levanta, o menino chora, sacode o negócio, sai o ralo do joelho e segue. E aí tem uma mulher chorando, é porque é descontrolada, muito sensível, mulher, né? Muito sensível. Eu fui de uma geração de trabalhadores, denunciando, sempre me referindo à galera aqui, que a gente era ensinado no começo dos anos 2008, por aí, né? Um pouquinho depois do SUAS, de que era um traço importante de trabalhador social não chorar. E aí eu carreguei isso comigo por anos, porque eu queria demonstrar que eu era competente profissional. Então, eu ia para o banheiro e chorava, eu saía do trabalho e chorava. E aí eu lembro a primeira vez que eu chorei no trabalho e eu me sentia assim péssima, porque eu deixei de ser profissional porque eu chorei. Porque a primeira coisa que eu ouvi é me lembrar que eu só estava chorando porque eu sou mulher. Porque, naquela condição, os mesmos educadores que estavam comigo não estavam chorando. E aí eu lembro que, ao mesmo tempo que eu me senti muito violada, os meus 2 colegas de trabalho falaram assim, a gente só não está chorando porque a gente está com medo de chorar. Porque a gente queria chorar. E todo mundo falou, então vamos chorar todo mundo. Aí todo mundo chorou, né? Porque, enfim, eu me autorizei a chorar e eles também se autorizaram a chorar, mas eu sempre lembro dessa história porque foi muito marcante para nós 3. Né? A gente receber uma orientação de um superior dizendo, né, Samara, é assim mesmo. E aí, por isso que os homens... E eles falaram, não, eu queria chorar também. É que a gente estava aqui se segurando porque nós não somos autorizados a fazer isso. E aí, quando a gente pensa, mais uma vez, como é que a gente reproduz isso no cotidiano? É tão entranhado na gente, essa naturalização
do sexismo, do machismo, do racismo, da exploração do trabalho que a gente naturaliza. É assim mesmo, os meninos não têm que chorar. As meninas são histéricas, sensíveis, dramáticas. Não pergunta e não sabe, porque não somos ensinados a perguntar e a não saber. Porque quando aquilo que é naturalizado, ele não é questionável, é comum, é natural. Então, se homem é assim mesmo, por que ele vai se questionar? Até porque a gente também foi ensinada a ser violentada e achar que é assim mesmo, né? Então, por exemplo, a minha mãe, minha avó, vou me recorrer a essa referência de ancestralidade, é de geração de mulheres que entendia que o estupro marital era comum. Então, mulher tem que estar disponível para transar com o seu marido, porque a função da mulher é transar com o marido, certo? Muitas mulheres que a gente atende nos serviços ainda reproduzem isso. Eu transei, mas eu não queria. Eu engravidei porque eu tinha que transar, não podia usar anticoncepcional, contraceptivo, porque tem uma questão da dimensão religiosa, que eu nem falei aqui ainda, né? Que a gente precisa colocar essa equação aí, que é uma estrutura que reforça todas essas estruturas, né? Então, a gente não questiona aquilo que é natural. Por isso que a nossa função aqui é desnaturalizar aquilo que nos ensinaram que é natural. Nada é assim mesmo. Nada sempre foi assim. Tudo sempre foi uma construção humana. Até aquilo que como se perde no tempo, como é muito antigo, é mais fácil de esconder, de naturalizar. Quanto à questão da categoria, que para mim, como trabalhadora, é muito indigesta, que é casamento infantil, não existe casamento infantil, né? Existe violência sexual contra a criança. Casamento é consentimento, né? E é de adulto, é um contrato entre adultos. A gente chama de casamento infantil, é uma categoria árdua, porque é uma categoria internacional. A gente precisa se haver com isso urgentemente. O último dado que eu vi, nós somos o 4º país com maior índice, né, entre o chamado casamento infantil, porque, segundo essa categoria, e eu tenho sérias dificuldades, inclusive eu não sou especialista nisso, tomara que eu não fale nenhuma bobagem, mas tem a ver com olhar para relações que lembram um casamento adulto, onde está consensuado pela sociedade que melhor aquela menina com aquele homem do que sendo puta, rapariga, né? Cometendo crimes por aí. E aí tem a ver com a questão dessa violência ela ser tão naturalizada. Porque uma criança não casa. Não existe isso, né? Mas acho que a mídia dá essa dimensão hoje, faz com que a gente consiga problematizar, né? A gente já vem problematizando algumas coisas. Alguém ia falar? Não? Isso aqui. Eu só fui colocando alguns exemplos aí, porque a ideia daquela pergunta antes do café, que é a partir da realidade de vocês, também correlacionar a realidade de vocês com questões que são de amplo, também é de realidade ampla nacional. Então, uma questão que vocês colocaram nas análises de vocês é a questão da educação. E aí, junto com a análise que a Márcia faz, o racismo na infância, a educação lançou um grupo de estudos da USP lançou essa semana esse estudo que fala sobre como é que o racismo se evidencia nos boletins de crianças e adolescentes nas escolas. Então, quando a gente olha para as notas de crianças e adolescentes na escola, a partir da perspectiva de raça, a gente vê como o racismo estrutural também se perpetua assim. Então, foi constatado pelo grupo de estudos da USP de que crianças negras têm maior índice de notas vermelhas. De notas ruins, abaixo da média, né? Parar de estigmatizar o vermelho, tadinho. De notas ruins, vou refazer minha fala, né? Então, crianças negras têm notas abaixo da média. E crianças brancas têm mais notas acima da média. E aí, também foi feito pela USP que essa relação se dá pela relação de poder entre quem são os professores e quais corpos eles habitam, e quem são os alunos e quais corpos eles habitam. Então, por exemplo, professores brancos costumam ter mais alunos negros com notas abaixo da média. Professores negros é equivalente. Então, sabe aquela história que o Brasil não fecha a conta? É um país racista, mas ninguém é racista? É assim que a gente prova um país racista, né? Porque todo mundo conhece alguém que sofreu racismo, mas ninguém conhece alguém que foi racista. Essa conta também não fecha, né? Então, como é que a gente sabe que nós somos um país racista? O país que, na questão do feminicídio, mais mata mulheres negras,
um país que prende só jovens, adolescentes jovens negros, que mata homens negros, o país que mais mata homossexuais travestis no mundo, e desses corpos são travestis homossexuais negros. Então, a gente vai usando... É assim que a gente prova materialmente essa realidade que a gente vive. Esse dado, essa semana, eu fiquei muito reflexiva, porque eu fui professora de educação fundamental, né? Fui professora de sexto ano até terceiro ano do ensino médio, até pouco tempo atrás, de História e Sociologia. E aí, claro que, como uma mulher branca, a minha responsabilidade na luta antirracista é fazer a minha responsabilidade na reprodução. E eu fiquei muito pensando, será que eu não contribuí com isso? Quanto que a minha responsabilidade está em olhar para as crianças negras que têm notas abaixo da média? Porque a gente naturaliza. Por que o GCM só vai perguntar se o menino negro da bicicleta é de lá? Por que a gente naturaliza a dificuldade do estudante negro? Então, a gente vai vendo como a gente vai também... Por que só tem adolescente em conflito com a lei de corpos masculinos e negros, a maioria? Por que a gente só tem meninos e meninas acolhidos corpos negros? Porque a maioria são meninas negras em vivência de abuso e exploração sexual. São essas perguntas do cotidiano que tem que mover a gente para ler o mundo e ler a realidade. Passa para frente também, Mari, por favor. Outro elemento que me deixa muito, muito perplexa, que vai dando corpo às questões que a gente foi pensando nessa manhã. A Espanha fez um estudo sobre o uso dos espaços entre corpos femininos e masculinos. A única coisa que eu fiquei triste com essa pesquisa é porque não racializou. E aí é um problema isso, porque você invisibiliza uma questão. Mas aí a gente já deduz, né? Porque a maioria são mulheres, mas aí a gente deduz. Mas não pode deduzir. Deduzir é reproduzir estereótipo, é achar que a Terra é plana, é achar que não pode tomar vacina, então a gente não pode deduzir nada. Então, sem dedução, eu fiquei enchendo o saco do povo, né? Só falo nordestinês, mas aí fiquei usando o Google Tradutor. Racialize isso aí para a gente, por favor, né? Então, a Espanha fez uma pesquisa usando escolas e os espaços coletivos da escola, sobretudo a quadra. E aí, por meses a fio, pesquisadores foram observar como é que os corpos femininos e masculinos estão usando o espaço da escola. O que está em azul, reforçando o estereótipo, né, é menino, e o que está em vermelho / rosa é feminino. Tem diferença do uso do espaço? Tem, né? Aí, para entender o que está vácuo e o que está preenchido, tem a fotinho do lado, tudo bem? Então, quando a gente olha para isso aqui, significa que os espaços abertos, a quadra, o descampado, os meninos, usa tudo, tudo. Onde que as meninas estão concentradas? Na lateral, certo? Na lateral é o corredor coberto, sabe? Aqui, tá bem pigmentado aqui, né? Porque as meninas estão aqui embaixo. Na minha cabeça, é assim, um espaço bem aberto, tem a quadra, tem o descampado, e tem como se fosse uma varanda, né, coberta. Na minha cabeça é isso. E as meninas estão encostadinhas na parede, provavelmente, sentada. Provavelmente estão reproduzindo um conjunto de coisas que nos ensinam, né? Maquiagem, unha, fofoca, cabelo, falando de namoradinho, não sei o quê. E os meninos correndo ensandecidamente pelos espaços, explorando e descobrindo tudo. Se a gente pensar nos espaços do nosso trabalho, onde que os corpos femininos ocupam e onde os corpos masculinos ocupam? Na minha época, nós somos muito saudosistas, me desculpa, gente, mas na minha época de educadora, no acolhimento, quando eu olhei para isso, eu voltei no tempo. As meninas sempre estavam dentro dos quartos, fazendo alguma coisa de menina, e os meninos sempre estavam na sala, brigando pelo controle remoto, pelo controle do videogame ou no parquinho. E o Ricardo lembra que eu trabalhei numa unidade que ainda era um prédio na estrutura das instituições totais. Aquele muro enorme, que tinha a primeira infância e o berçário, e que tinha a parte dos adolescentes, era uma estrutura predial asquerosa, porque, gente, isso era 2008, não tinha nem tipificação ainda. Olha a nossa vearia aqui. A gente trabalhou em casa que tinha 70 crianças, 50 crianças, é um negócio assim escabroso, né?
Aí a gente viveu essa fase de abrir mais casa, ter até 20, não sei o quê. O Ricardo trabalhava numa casa que se concentrava meninos difíceis. Né? Olha como era isso em 2008, como era essa política pública. Eu lembro que a casa que o Ricardo trabalhava, que era na Rua Gilda, era uma casa que concentrava adolescentes jovens terríveis. Os problemáticos. Então, vai ver. Não pode, né? Quer dizer, não pode, e, infelizmente, 20 anos depois, algumas coisas ainda acontecem. Mas eu lembrei muito daquela casa do Lar São Francisco, que tinha essa estrutura predial do parquinho da árvore e da sala, e as meninas estavam sempre enfurnadinhas num canto, e os meninos subindo no telhado, fazendo balanço, subindo em árvore, quebrando galho. Porque a gente está falando como essa relação de gênero e raça, ela organiza esse cotidiano, e, inclusive, ela orienta o nosso trabalho. Então, o conselho que eu dou para as pessoas que eu atendo, a orientação que eu dou, o tom de voz que eu uso, a bronca que eu faço, né, o recado que eu dou. Então, os meus valores socialmente construídos em uma sociedade que é racista, que é sexista, que é misógina, que é machista, que é homofóbica, que é classista, vai fazer com que eu oriente também. Se a gente não somos capacitados e formados e não somos ensinados a questionar o que está posto, o que é natural, a gente reforça isso no nosso trabalho profissional. Por isso que nós, educadores sociais, qualquer trabalhador social, precisa estar sempre nessa missão de questionar que realidade é essa, que sociedade que é essa, porque parece um risco, um rabisco, mas tem uma análise de uma permanência secular de desigualdade de gênero aqui. Aí teve uma colega que falou assim, Samara, se tivessem racializado, provavelmente, se a gente tivesse aqui gênero genérico. E, gente, o risco do genérico é que é sempre pela perspectiva da branquitude, tudo bem? O problema do genérico é isso. Mulheres, eu sempre vou ter, na minha primeira visão, a mulher branca. Homens, eu sempre vou ter na minha cabeça homens brancos. Então, o problema do genérico é que você invisibiliza outros corpos. E isso é muito perigoso, porque reproduz uma violência sem tamanho, né? Então, essa amiga dizia assim, se fosse racializada, o que fosse corpo ia ter ausências aqui, porque os corpos negros nem estariam em algumas instituições, por exemplo, dependendo da instituição que fosse. Se a gente tivesse pensado que é uma escola, a ausência de crianças negras, né, é grande. A gente sabe o que é a fatídica evasão escolar também é racializada. Mas se fosse no acolhimento institucional, corpo negro. Se fosse numa fundação casa, corpos negros. Se fosse, né, nas instituições educativas, corpos negros. Se fosse na situação de rua, corpos negros. Se fosse na cadeia, corpos negros. Ia estar vazio de corpos brancos, porque as estruturas, as instituições também reproduzem essa lógica aqui. Então, quando a gente olha para esse desenho, acho que ele também dialoga com o que vocês trouxeram e levantaram na análise de vocês. E aí, tá, como é que eu relaciono tudo isso com o fazer da educação social? Como é que a gente faz essa relação? E aí, essa pergunta é a última pergunta feita para a gente voltar lá na nossa análise inicial. Até 2018, os SUAS tinham um boletim sobre o censo SUAS, que tem ainda, né? Todo final de ano, né? Inclusive estamos no mês de preencher os RMA, os registros mensais de atendimento, produzir censo SUAS, né? Vocês que estão aí nas instituições sabem o que significa novembro na nossa vida, né? Porque dezembro tem que sistematizar para ano que vem lançar as informações. Mas até 2018, o censo SUAS tinha um boletim específico, que era chamado de censo SUAS Mulher. Sabemos o que aconteceu no Brasil a partir de 2018 e por que esse censo parou de ser feito, né? Mas ele ainda existe, né? Se a gente precisar entrar lá no RI Social, você consegue extrair essas informações, no blog do SUAS você consegue extrair essas informações, né? Tem lá, se a gente entrar para ver o SUAS, o censo SUAS, a gente consegue extrair, mas, infelizmente, a gente parou de produzir especificamente esse boletim chamado Censo SUAS Mulher, porque passou a ser produzido por essa análise que a gente fez muito rapidamente. Quem são a maioria dos trabalhadores no SUAS? Mulheres. Quem são a maioria dos usuários do SUAS? Mulheres. Esses dois boletins, 2017 e 2018, ele constata essa conversa de hoje aqui. Onde elas estão?
Onde que estão esses corpos femininos como trabalhadoras? Elas estão na educação social, porque nós, educadores sociais, somos o maior contingente de trabalhadores do SUAS, ou estão nas funções de operacionais, cozinha e limpeza. Os corpos femininos negros. Os corpos masculinos vão estar também na educação como educadores sociais, mas a maioria vão ser educadores, mas também vão ocupar cargos de gestão, né? Coordenação, direção, gerência, essas coisas todas. E aí, a outra coisa foi constatar quem são as usuárias do SUAS, as mulheres. Até porque, por um tempo, a maioria das usuárias ficava evidente que eram mulheres no SUAS, mas o ano passado, todas as políticas públicas, a partir do IPEA, disse que, de fato, as mulheres são maioria em todos os lugares, inclusive na gestão da casa, que é um termo que é chamado de chefe da família, né? Porque a gente, olha só como a nossa sociedade é, a gente não tem um termo correlato para o gênero feminino para pensar nesse paradigma da questão da chefia, né? Então, as mulheres são maioria em tudo, inclusive no chefiamento, na liderança ali das suas casas. Isso posto significa que as políticas públicas precisam ser organizadas e pensadas para esses corpos. Eu não fiz uma adenda aqui, porque às vezes eu esqueço, mas a gente precisa fazer. Eu, Samara, educadora popular, social, e quando eu falo mulher, é todo mundo que se considera mulher, tudo bem? É porque, em tempos de Brasil, ainda 2025, a gente precisa lembrar. Então, quando eu falo mulheres, o feminino, é todo mundo que se coloca nessa dimensão de se ver, se perceber e se reconhecer como mulher, certo? Nessa conversa toda, de pensar onde esses corpos ocupam, tem uma discussão que, às vezes, a binariedade de gênero invisibiliza, é uma discussão que é muito dura de ser feita, que é a neutralidade do gênero, né, os não binários. Que aí a gente precisa também avançar nessa discussão. A gente avançou muito pouco na discussão do transgênero, mas, ainda assim, a gente consegue falar mais desse termo, é mais comum falar, mas a gente não consegue ainda falar das perspectivas de não binariedade, né? De não se reconhecer nem um nem no outro. E fica difícil porque a gente também invisibiliza as violências sofridas. E aí, um dos elementos pensados a partir do Censo SUAS Mulher, que ainda, porque a gente fez o Censo SUAS Mulher, mas ainda numa lógica muito binária, tudo bem? Ou é masculino ou é feminino. E a gente ficava se perguntando, onde estão as mulheres trans e os homens trans? Então, eu vou refalar um dado dito aqui. Se nós somos o país que mais mata homossexuais e transexuais no mundo, onde estão esses corpos transexuais? Nas políticas públicas, especialmente na política de assistência. Onde eles estão? Onde estão as pessoas transexuais? Em projetos específicos para atendimento de transexuais, que ainda é muito incipiente, em situação de rua, exploração sexual. Quantos colegas nós temos, e colegas de trabalhos, que são profissionais transexuais? Educadoras transexuais, educadores transexuais, gerente, coordenador, técnico de referência. Não é à toa que nós somos o país que mais mata homossexuais e transexuais, porque eles não estão nesses espaços. Outra coisa, criança e adolescente. Porque parece que criança... tem a própria discussão que os coletivos, as associações de pessoas trans fazem, que parece que um trans aparece com 18 anos, né? Brota assim. Se não é uma questão de opção, se é uma questão essencial ali do indivíduo, onde estão essas crianças e adolescentes? É um tabu falar de crianças e adolescentes transexuais, sobretudo nos acolhimentos institucionais. Quem nunca teve que brigar ou reproduzir o preconceito quando uma criança pede para fazer qualquer coisa que não esteja ligado à sua essência de gênero? Um menino que quer usar um vestido, pintar uma unha, fazer uma maquiagem. Uma garota que só quer jogar futebol, se pendurar na árvore e ter uma estética que tá vinculada ao que é masculino. E que a gente fala que não pode, tem que ter a autorização dos pais. Quantas crianças e adolescentes em instituições, eu vou falar por mim como professora, que fui de educação básica, que quer usar um nome social e a gente que é professor não autoriza, porque diz que tem que ter autorização das famílias. Isso é uma violência sem precedente.
A gente não fala sobre isso, a gente não discute sobre isso e a gente ainda naturaliza. Quando ele fizer 18 anos, ele faz o que quer. Oi? A nossa sociedade é uma sociedade que se organizou a partir de 88, e principalmente em 90 com o ECA, na defesa intransigente da infância. E aí eu separei aqui, não sei se todos nós que estamos aqui, quem vai estar assistindo ou vai assistir, tem noção de que a gente só sabe o quanto que nós somos homofóbicos, transfóbicos e por aí vai, por associações próprias dessas pessoas. A gente só tem noção que nós somos o país que mais mata homossexual e transexual no mundo, porque a Associação Gay da Bahia, nos anos 80, começou a fazer uma pesquisa própria, e depois disso vem a ANTRA, que é a associação que produziu esse documento, vem fazendo, mas o governo brasileiro ainda hoje é muito negligente com os dados. É muito raro ter instituições governamentais de pesquisa que produzam pesquisas sobre essa questão. Então, são os próprios coletivos que têm que se mapear. Olha outro nível de violação que a gente comete. Então, a ANTRA produziu uma nota técnica muito interessante, inclusive ela é muito didática, para falar sobre essa questão do acesso à saúde de crianças trans, porque vai fazer essa discussão, eu só fiz uma pinceladazinha, mas eles vão fazer toda essa discussão de que onde estão as crianças trans, como elas estão sendo cuidadas, como é que elas estão sendo tratadas, como é que elas estão sendo orientadas, sobretudo no que diz respeito à saúde, ao acesso à saúde, aos cuidados médicos. E aí, claro que, lendo esse documento para a saúde, a gente consegue fazer a transposição para as outras políticas. Como é que é na educação, como é que é na política de assistência social. Então, é um documento que eu acho que ele é didático e ele traz luz para a gente pensar aqui juntos como é que a gente faz com que pessoas trans cheguem na vida jovem, na vida adulta e na vida do envelhecimento, na vida idosa. Porque a gente também tem uma discussão da população homossexual e transexual, que onde estão os velhos transexuais? Onde estão os velhos homossexuais? Então, o Trevisan é um grande pesquisador desse questionamento que eu estou fazendo aqui, que tem se dedicado a pesquisar essa perspectiva de se só vai ter idosos, adultos, homossexuais, transexuais saudáveis, bem cuidados, quando a gente olha para a infância. Então, é uma discussão que é espinhosa, tem moralismos, tem moralidades, tem muitos preconceitos, mas, sobretudo, tem muito tabu. E se a gente não fala sobre isso, ninguém vai falar sobre isso, porque nós somos os trabalhadores que tocamos em todas as feridas que a sociedade tenta esconder. Outro documento que ainda não tem tradução, e que foi a referência que eu usei para aquele desenho... Ai, caramba, onde que eu coloquei? Está aqui. E que aquele está em inglês ainda, mas o Google Tradutor funciona, viu? Sobe lá o arquivo que ele funciona. É a pesquisa que tem aquela quadra, o desenho daquela quadra, que é de uma escola da Espanha, mas que foram feitos com o financiamento estadunidense, e aí tem o documento só em inglês. Então, vai discutir o uso dos espaços públicos pela questão de gênero. É outro documento que eu gosto. E, por fim, eu quero trazer luz a essa perspectiva aqui de uma política que é recente, mas que a gente não fala ainda. É muito difícil falar. Mas, de 2023 para o ano passado, a gente lançou no Brasil uma política pública chamada de política do cuidado. E essa política precisou ser feita porque a gente está dizendo que, por conta de sermos uma sociedade patriarcal, pela naturalização das violências dos corpos femininos, sobretudo dos corpos femininos não brancos, negros, a gente tem que articular intersetorialmente um conjunto de intervenções para lidar com essa questão das mulheres, principalmente das mulheres negras. Então, é uma política ainda recente para a gente ter acesso, mas que articula todas as políticas públicas. Então, como é que a gente combate a violência obstétrica? Quando a gente articula, triangula aí as políticas de como um todo e pensa que toda política pública, sabendo que a maioria dos usuários são mulheres, mulheres negras, como é que a gente se organiza para isso? E aí a política de cuidado nacional vai pensar, por exemplo, a articulação do cuidado com as mulheres que são ainda responsáveis pelo cuidado doméstico, a criação dos filhos, para que, se essas mulheres forem cuidadas, obviamente elas vão cuidar dos seus. Quem trabalha em acolhimento sabe que um dos maiores índices de acolhimento
fere o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Está dito que a gente não pode acolher por questão de pobreza e miséria, mas a gente acolhe por perspectiva de pobreza e miséria. Isso posto, normalmente a gente vai dizer que é uma mãe negligente, uma mulher negligente, porque não consegue manter os cuidados de tratamento médico, levar na escola, porque vai trabalhar e deixa sozinho, ou porque vai trabalhar na rua e leva com ela para a rua. Enfim, uma série de questões aí postas. A política de cuidado, ela vai dizer, se a violência e as violações pelas quais as mulheres, sobretudo as mulheres negras, são submetidas, e isso faz com que elas violem, principalmente seus filhos, ou as pessoas que elas cuidam, né, os idosos também, as mulheres cuidam de idosos, e mulheres idosas cuidam dos seus netos, dos seus filhos, então é uma grande questão aí, então a gente precisa cuidar dessas mulheres. E aí a política de cuidado precisa triangular todas as políticas públicas para que essas mulheres tenham acesso à creche, educação em tempo integral de qualidade, não esse caos que está estabelecido aí, acesso à política de assistência, a serviço de convivência, ao posto de saúde, ao tratamento de saúde mental ou de uso abusivo de álcool e outras drogas, acesso à política de emprego, acesso à política de transferência de renda, de segurança alimentar. Porque quando a gente cuida de uma mulher, toda uma sociedade é cuidada, porque quem cuida do mundo são mulheres, e mulheres negras. Então, a política de cuidado tem essa base de posicionamento ético-político, de que, cuidando de mulheres, sobretudo de mulheres não brancas, mulheres negras, indígenas e por aí vai, a gente cuida de todo mundo. Então, a política de cuidado, para mim, como educadora, é um grande trunfo, porque você diz que todas as políticas são responsáveis por cuidar das mulheres, não só a política de assistência, porque a política de assistência ela tem esse fardo, né, para muitas questões. E aí a política de cuidado ela vai diluir essa responsabilidade, ou seja, ela vai coletivizar a responsabilidade. Então, o transporte tem que ser pensado pela lógica das mulheres. Um dos lugares que nós, mulheres, mais somos assediadas é no transporte público. A política de segurança pública também precisa ser responsável pela política de cuidado de mulheres, para que a gente possa trabalhar em plantões noturnos com segurança. Não só no trânsito da rua, como também dentro dos espaços. Não sermos assediadas pelos nossos colegas de trabalho. Quem não se chocou a semana passada com um colega de trabalho que espancou a colega com capacete dentro de uma guarita? Isso porque é o transtorno mais recente. Então, para que a gente não seja assediada não só na rua por estranhos, mas, sobretudo, dentro de casa. Até porque, quando a gente fala da questão de classe, raça e gênero, pensando nas estruturas de poder da sociedade patriarcal, da branquitude e da exploração do trabalho, a gente vai olhar para um volume de exploração que acontece, legitimando esse lugar de que o corpo feminino está à disposição mesmo, e que a gente vai naturalizando, né? Então, a gente vai naturalizando as discussões no trabalho, a diferença salarial, a violação interna que as mulheres sofrem nos ambientes domésticos ou nos ambientes privados, e aí, com essa minha repetição de afirmação, a gente vai pensar, por exemplo, quem são os agressores de nós, mulheres. O lugar mais perigoso para qualquer mulher habitar, em qualquer idade, desde bebezinho até a fase idosa, velha, é na sua casa. É o lugar mais perigoso para a gente habitar. A pandemia mostrou isso para a gente. Quando todo mundo precisou ficar trancado dentro de casa, o mundo todo, quais foram as violações que bombaram? Violência doméstica e violência sexual. E para mulheres adultas também. Mulheres adultas e idosas. Para toda a faixa etária feminina. Ampliou. Né? O volume de feminicídio aumentou na pandemia, de abuso sexual, de estupro marital, de exploração sexual, de violência contra criança e adolescente. Aí amplia até para a perspectiva do masculino, enfim, para essa questão de gênero. Mas está dizendo que o ambiente doméstico é o ambiente mais perigoso para nós, mulheres, habitarmos. Então, se o ambiente doméstico é o lugar mais perigoso para qualquer mulher habitar, ou para corpos que não correspondem ao padrão heteronormativo, então a gente tem que ter uma política de cuidado para que a gente possa ser cuidado e, consequentemente, a gente possa cuidar.
E aí, quando a gente olha para esse cuidar de quem cuida, a gente pensa em muitas coisas. Nós, trabalhadores, só conseguimos cuidar adequadamente de quem a gente cuida quando a gente é cuidado. Não é à toa que talvez o que a gente mais fale como trabalhador é quem é que cuida de mim para que eu possa cuidar? Porque aí eu preciso ser orientado, eu preciso ser informado, eu preciso ser capacitado para que eu possa cuidar de outras pessoas. E aí, nessa perspectiva, estamos nós aqui, encerrando mais uma manhã de reflexão para dizer por que a gente precisa discutir raça, classe e gênero nos ambientes institucionais e, sobretudo, nos acolhimentos institucionais.